Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da IES Certificações, o IEScast, que é um projeto muito novo, onde a gente vai trazer muito conteúdo sobre certificação e importação de produtos. Meu nome é Wellington, eu faço parte da equipe de marketing da IES Certificações e hoje eu vou entrevistar nada mais, nada menos do que o sócio fundador Giancarlo Caleb. Seja muito bem-vindo, Giancarlo. Obrigado, eu vou tomar a liberdade de chamar de Well, né? Pode me chamar de Well. E você pode me chamar de Ian também. Assim todo mundo fica em casa, fica mais à vontade. É um papo tranquilo e é isso, cara. Agradeço aí a oportunidade desse projeto que a gente está desenvolvendo e vamos lá. Bom, vamos lá, Giancarlo. Eu acho que uma das maiores dúvidas, principalmente, eu acho que uma pessoa que vai contratar o serviço da IES ou até mesmo um funcionário, é saber quem é IES, mas principalmente quem é IES, como que ela surgiu. Então vamos mais para trás, né? Quem é o Giancarlo? Cara, legal. Bom, eu sou formado na área de marketing, tá? Me formei lá atrás. Sou especialista na área de certificação de produtos, eu trabalho com isso há muitos anos já, mais de 10 anos, desde que eu iniciei a carreira. E para contar um pouquinho da história da IES, eu vou precisar voltar lá para 2010, alguns anos atrás, né? Bom, então, em 2009, 2010, eu morava no Nordeste, em João Pessoa. E, cara, meu negócio era andar de bike, treinar e trabalhar na loja do meu pai. Tinha parado com os estudos, tinha parado com tudo, né? E aí foi onde uma tia minha foi viajar, me viu naquela situação, só trabalhar, só andava de bicicleta e acabou conversando ali com os meus pais. E meus pais optaram por eu voltar para São Paulo, né? E nessa volta para São Paulo, uma coisa que eu agradeço muito pro esporte, né? Eu vim com um propósito, que era ser independente, né, financeiramente, e não precisar depender dos meus pais, né? Então, foi aí que em 2010 eu voltei para São Paulo e, cara, aí eu comecei a procurar emprego e tudo mais aqui em São Paulo. E foi engraçado que uma coisa que acabou acontecendo comigo, voltei a estudar também, tudo, enfim, supletivo e tudo mais, para poder acelerar alguns processos. E na época que eu comecei a procurar emprego, a primeira oportunidade que me veio para estágio foi de estoquista. Eu não lembro nem o nome da empresa ao certo. E, cara, eu tinha umas crises de garganta ferrada. Então, eu lembro até hoje que eu peguei minha garganta inflamou e eu não consegui ir nessa entrevista. E só que eu fiquei desesperado, né? E aí a outra oportunidade que me veio quando eu comecei a buscar estágio foi na área regulatória, que foi o laboratório onde eu iniciei minha trajetória nesse mundo. E, cara, eu saí de João Pessoa na época... determinado que eu precisava, né, me virar, precisava fazer alguma coisa e precisava trabalhar, né? E eu sempre fui muito curioso, né? E eu sempre... eu me envolvo demais com as coisas que eu faço, né? E, cara, comecei a trabalhar igual um louco e tal. Então, assim, em curto espaço de tempo, eu consegui aprender muita coisa onde eu trabalhava, né? E aí, depois de um ano e pouquinho, tinha entrado uma pessoa lá nesse laboratório que eu trabalhava. E essa pessoa, ela gostou muito do meu trabalho, da minha pessoa, e ela na época recebeu uma outra oportunidade numa empresa multinacional do nosso mercado, e ela falou, olha, se tiver alguma oportunidade, eu vou te levar para lá, para fazer parte do meu time e tudo mais. E foi aí que eu acabei saindo dessa empresa que eu trabalhava, desse laboratório, e fui trabalhar numa multinacional. Eu não passei muito tempo lá, passei 4 ou 5 meses, e aí eu já fui para a área comercial, que eu era da área administrativa, né? E fui trabalhar lá, e trabalhei 4 ou 5 meses, mais ou menos. E, cara, só que eu trabalhava igual um louco, né? Tipo assim, trabalhava de domingo a domingo, quase perdi minha faculdade, enfim. E aí, depois de um tempo, eu fui chamado para outra empresa da área também, só que aí já era uma certificadora, né? E o pessoal, meu, esse cara é louco, né? O cara trabalha 24 horas por dia e tal. Aí tive essa oportunidade e lá foi onde eu acabei analisando o mercado como um todo, né? Então, eu já tinha passado por laboratório e aí não tinha passado pela camada de certificação, né? Que é a certificadora. Que dentro do nosso negócio... Você tem ali o OCP, né, e o laboratório. E, cara, foi lá onde eu conheci os meus sócios. E aí foi engraçado que numa conversa de bar, assim, a gente tomando cerveja e tudo mais. Cara, vamos montar uma empresa de consultoria em certificação de produtos, assim, assim, assado? Falei, bora. E aí o pessoal falou, quando que a gente começa a fazer isso? Eu falei, amanhã. Todo mundo olhou pra minha cara assim e falou, amanhã? Eu falei, amanhã. Aí já fui na faculdade, conversei com o pessoal, com a diretoria de lá, pedi pra... que a gente pudesse usar o espaço da faculdade que era perto do trabalho para fazer o plano de negócios, tentar estruturar e tudo mais. Então, cara, tô tentando ser bem sucinto na história, né? Mas eu vindo do Nordeste, e aí comecei nessa área, e aí foi quando eu fui para a certificadora que a gente pintou essa oportunidade
foi onde nós começamos. E aí começa a estudar o projeto, desenhar e tudo. E naquele momento era um projeto que não ia impactar também a empresa que eu trabalhava, e pelo contrário, a gente ia ser um braço muito forte daquela empresa. Poderia ser um baita parceiro, né? E então, assim, a gente não estava fazendo nada de errado, né? Então, a gente começou e tudo mais. E aí os meninos foram saindo também, os meus ex-sócios foram saindo da empresa, e eu acabei saindo por último, né? Porque antes de eu sair, o pessoal ainda tentou me convencer a ficar e tudo mais, mas eu já estava certo que iria sair da empresa, só que eu me comprometi a capacitar uma pessoa para ficar no meu lugar, né? E isso eu tentei fazer, fiz, né? E quando eu senti que a pessoa já estava preparada ali para assumir as atividades que eu estava fazendo, eu peguei e me desliguei, né? E aí vem uma outra parte da história. Poxa, eu era extremamente técnico, nada comercial, não tinha um cliente, não tinha nada, cara, não tinha nada. Assim, Mesmo fazendo faculdade de marketing, Mesmo não desenvolver esse skill, né? Que eu acredito que a faculdade acaba sendo muito teórico e não traz a vivência que precisava para tocar o negócio. Exato, e é engraçado, cara, por mais que eu tava ali fazendo a faculdade, eu era da área técnica, né? Então, no laboratório, eu cheguei a trabalhar na área comercial, mas era um comercial muito superficial ainda, né? Não era aquela parte de prospecto, venda ativa, você ir no cliente e tudo mais, né? Então, cara, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, tipo, a gente, beleza, e aí? A gente não tinha cliente, né? Então, foi a primeira barreira de entrada. E outra barreira foi a questão da idade. Também. Isso que eu ia perguntar agora, só pra entender aqui, fazer uma linha do tempo aqui na minha cabeça. Você é nordestino, no caso? Isso, eu sou paraibano. Você é nascido no Nordeste, e seus pais são nordestinos? Como funciona? Eu nasci no Guarujá, né? Sim. Mas eu me considero paraibano, porque meus pais são de lá, toda a minha família, então, assim, eu tenho até orgulho, né? Sim, de ser do Nordeste. Isso. Aí você veio pra São Paulo, você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos quando eu voltei, Então, exatamente. você disse que fez supletivo, então provavelmente você abandonou a escola no primeiro ano, foi isso? Cara, quando eu tinha 16 anos ali, mais ou menos, eu cheguei pro meu pai e falei assim, cara, eu prefiro ficar trabalhando do que estudar, não quero estudar. E aí, na época, meu pai tava se preparando para concurso público. Então, eu abri mão de estudar para cuidar da loja, a gente trabalhava com sorveterias lá. Eu abri mão de estudar pro meu pai estudar, e aí eu falei, cara, pode ficar tranquilo que eu toco a loja aqui, eu te E o ajudo. seu pai era funcionário lá, como que funcionava? Meu pai a gente tinha 3 lojinhas, né? 3 Ah, sorveterias. então daí já veio a veia empreendedora, né? Já veio do seu pai ali, já começou a entender como funciona um negócio. Cara, exato. Na verdade, assim, quando eu paro pra pensar, vem muito antes, né? Então eu sempre quis empreender, sempre tava fazendo alguma coisa, cara. Era sociedade pra vender gelinho. Dá um exemplo, assim, quantos anos você se recorda? Foi o primeiro negócio que você fez, pô, Cara, com 8 anos. 8 anos de idade, você 8 já tava... anos eu já tinha, sei lá, sociedade de gelinho, cara, vendia latinha, papelão, essas paradas, já fazia isso, entendeu? Legal. Desde muito novo eu tinha essa veia empreendedora, né? Então, cara, em determinado momento lá em João Pessoa, né, eu abri mão de estudar e falei, cara, eu prefiro trabalhar, né, do que estudar, mas também visando que meu pai iria se preparar para concurso, porque as lojas, a gente trabalhava assim, trabalhava no verão para sobreviver no inverno. Quase igual formiguinha, né? Exatamente, cara. Então, assim, a gente, naquela época, eu lembro, a gente não construía nada, sabe? Então, a parada era o seguinte, era trabalhar no verão, né, para poder sobreviver no inverno. Então, não era, graças a Deus, assim, nunca passei fome, essas coisas, né? Mas a gente sempre teve uma vida muito, muito simples. Meu pai também sempre foi muito empreendedor. Eu acho que eu observava isso também. Meus pais sempre trabalharam muito também, então eu olhava isso, né? Então, eu tinha o desejo, né, de fazer o mesmo. Cara, de trabalhar, de inovar, de empreender. Também, minha mãe uma vez foi no mercadinho, que eu morava, sei lá, tinha 10 anos, 11 anos. E eu tava lá fazendo o bico no mercadinho, de empacotador. E aí minha mãe viu, tipo, me tirou do mercadinho. Cara, sai daí, não sei o quê. Deixa eu ver entender. Você chegou no mercado, aí você falou assim, eu quero trabalhar aqui. Exatamente. E sua mãe nem sabia. Nem sabia. Tipo, o meu pagamento era em bala, né? Pirulito e 2, 3 reais na época, que era muita grana, né? Com 12 anos. Então, desde muito novo, eu já tinha essa veia mais empreendedora. De trabalhar, de empreender. Hoje, quando eu revisito minha trajetória, eu vejo, né, que, caramba, todas aquelas movimentações que eu fazia hoje faz total sentido, né? Foi como se fosse várias peças de um quebra-cabeça. É meio que a história que você comentou aqui agora, né? Então, se fazendo a linha do tempo, você veio do Nordeste, largou os estudos para trabalhar, para ajudar o seu pai, conseguir angariar uma profissão nova, conseguir dar uma qualidade de vida melhor. Isso. Uma estabilidade melhor, né? É uma boa palavra para quem faz concurso, né? Busca a estabilidade.
18 anos você veio para cá e ali você já entrou no mercado de certificação de produto. Como que funciona isso? Hoje, como que é esse mercado para entender? Eu, como um leigo, assim, na parte de certificação, uma pessoa que quer... Não sei por quê? Para que serve isso, né? Eu não entendi muito bem como funciona. Legal, é boa sua pergunta. O que acontece? A certificação de produtos, ela existe justamente para são critérios mínimos de segurança em produtos para que eles sejam vendidos no mercado. Então, o Inmetro, a Anatel, os órgãos reguladores que o governo delega, eles têm algumas obrigações de manter níveis de qualidade e segurança, na verdade, nos produtos, né? Então, muita gente acha que o Inmetro é referência de qualidade, mas não. Assim como a Anatel também. Eles visam segurança, entendeu? Então, por exemplo, cara, tanto que hoje no mercado você vai ver produtos que, sei lá, vamos usar o brinquedo como exemplo. Você vai ter brinquedos no mercado de R$2.000 e você tem um brinquedo no mercado de R$3. E ambos têm o selo do Inmetro. Aí você fala, pô, não sei o que, tal, mas o que aquilo significa? Significa que o produto, ele é seguro. Qualidade é outra coisa, entendeu? Então, não sei se eu fui bem claro na... Não, eu tô conseguindo entender, mas acho que para ficar mais claro, dá um exemplo. Dá um exemplo de 2 produtos que são certificados e a qualidade é diferente. Tá. Ó, Brinquedo, vamos ser mais específico. Isso. Na área de brinquedos. Isso, falando, por exemplo, quando a gente fala em qualidade, por exemplo, você vai remeter à durabilidade do produto, valor agregado, essas coisas, tá? Vou usar um exemplo de boneca, por exemplo. Pronto. Hoje no mercado você tem bonecas, por exemplo, de R$700, R$800, que são aquelas bonecas tipo Reborn, aquelas réplicas, sabe? E você tem as bonequinhas que vende na lojinha de R$199 de R$1, R$2, entendeu? Então, por exemplo, aquela bonequinha de R$1, por exemplo, ela tem que passar por toda uma série de critérios ali de testes químicos, testes mecânicos, físicos, para que ela seja comercializada, entendeu? A qualidade dela, com certeza, é muito inferior do que a mais cara. Mas a nível de segurança, ela tem que atender os mesmos requisitos. Entendi. Acho que no caso de brinquedo faz muito sentido, né? Que a criança vai colocar na boca, pode soltar algum tipo de corante. Exatamente. Se é uma coisa cancerígena, alguma coisa que vai fazer mal para a saúde ali da criança. Correto. Ou até mesmo peças pequenas, engasgar. Seria, Exato. nesse caso, faz uns ensaios. Isso, é feita a parte documental, né, dentro do processo. Então, só voltando um pouquinho, para que é feita a certificação? Tem esse lado também, que são a questão da barreira técnica também, da segurança do consumidor, e tem um lado também da comercialização. Então, você não pode comercializar alguns produtos sem que ele tenha o selo do Inmetro, ou da Anatel, por exemplo. Então, a certificação entra aí. Então, um importador, por exemplo, ele só consegue trazer mercadoria da China, no caso do brinquedo, por exemplo, se ela tiver devidamente certificada. Entendi. Então essa é a dinâmica do mercado. Entendi. Vamos revisitar aqui, ó, né, continuando ali a linha do tempo da sua história. Aí você veio, aí você disse que você trabalhou em um laboratório, depois trabalhou em uma outra frente. Ao todo ali são quantas frentes ali que você trabalhou? Você falou que você hoje teve a skill, né? Você teve por conta da sua experiência ali no mercado de trabalho, você acabou desenvolvendo várias habilidades que é necessária para fundar aí as certificações. São várias pequenas peças. O que aconteceu? Como eu tive a experiência da parte laboratorial e depois eu tive a experiência da parte de certificadora, eu consegui, ali naquele momento, entender algumas frentes do negócio, que é o lado técnico do laboratório e a parte documental, que é a parte da certificadora. Então a gente conseguiu medir essas duas frentes e falar, poxa, e ali observando também a questão dos clientes, o conhecimento dos clientes. Então eu observava assim, cara, se tiver uma estratégia envolvida aqui, às vezes é um detalhe, alguma coisa, às vezes uma mudança no projeto do produto, alguma coisa, o cara consegue economizar, sei lá, 30%. Ah, entendi. 40%. Então, ali foi onde eu vi e falei, cara, isso aqui tem mercado. E quando eu comecei a olhar as empresas que existiam naquela época, eu falei, cara, eles não entendem tecnicamente, né? E eu tinha as duas coisas ali, os dois conhecimentos. Porque, ou às vezes tem outras empresas que concorrem com a gente, com a Yes, ou o cara é só de laboratório, ou o cara é só de certificadora, então assim, ele não tinha as duas frentes do negócio, entendeu? Entendi, ó. Pensando como a cabeça de um importador, eu quero importar digamos que é um microfone de brinquedo isso aqui. Perfeito. Então, tecnicamente, se eu fosse um importador, eu teria que atacar duas frentes ao mesmo tempo. Uma frente de laboratório, uma frente de certificação. Então, pelo que eu entendi, aí as certificações nada mais é do que uma solução, é uma empresa que fornece solução, trazendo todo o know-how das duas frentes, facilitando todo o trabalho do cara, de não ter que ficar perdido, deve ser várias normas, acredito eu, deve ser várias regras. Normas, portarias. Então, obviamente, e o cara, como ele não vai trabalhar com isso, né, não é que ele não vai trabalhar com isso, não vai ficar utilizando toda hora, é um processo que provavelmente faz uma vez, depois você visita algumas vezes, não faz sentido o importador dedicar energia para ele mesmo certificar. Faz mais sentido ele
ver uma pessoa que já sabe os caminhos, todos os atalhos. Seria Exato. isso? O nosso serviço, ele é muito correlacionado como se fosse algo jurídico, entende? Então, assim, por exemplo, qual que é o papel da IES na certificação? Para que o cara vai contratar uma empresa, sendo que ele pode ir direto no laboratório ou na certificadora? Justamente a parte de estratégia. Então, nós estamos ali com o cliente brifando toda a estratégia de certificação. Quando ele entra dentro da certificadora, ela já tem que seguir um protocolo, né, que o Inmetro determina, assim como o laboratório também, e acaba, dependendo da situação, o cara, como você falou, tem várias normas, várias portarias, e o importador, o foco dele é importar produtos. É vender, importar e vender ganhar dinheiro. Exatamente. Importar e vender o produto. Exatamente. Então, a parte da regulação é um campo à parte, entendeu? Então, assim, cara, qual que é o sentido? Primeiro, nós somos especializados, a gente faz isso o dia inteiro. Então, por exemplo, cara, eu uso muita analogia com a questão da logística. Meu, beleza. Você faz as importações, mas, cara, você quer controlar, você quer ter os caminhões para carregar a mercadoria, para fazer as entregas. Então, assim, a gente entrou com essa vertente, sabe, de terceirizar a certificação. Então, nós somos uma empresa de inteligência que vai delinear ali, junto com o cliente, todas as estratégias, a melhor precificação, a melhor estratégia possível, né? Dependendo da situação da linha de produtos, a gente até vai falar, olha, aqui cabe mais produtos, ó, tira esse e você vai economizar 15%. Então a gente entra com esse mapeamento antes de você fazer a entrada do processo de certificação. Entendi. Basicamente a IES é uma empresa que o serviço dela é fornecer a solução de cuidar de toda a parte chata, vamos dizer assim, com as palavras bem... O importador lá, isso aqui, eu quero importar esse copo aqui, um exemplo, né? Claro. Como eu vou fazer para... Meu interesse é importar o copo, vender e ganhar dinheiro. Aí tem uma barreira gigante, que é um monte de regulamentação, aí o cara já desiste da importação. Mas muitas vezes, se ele soubesse que existia um serviço de inteligência, como você disse, de estratégia, para resolver toda essa parte chata, essa parte burocrática, correto, né? Isso. Ele provavelmente importaria muito mais produtos, traria uma gama muito maior de produtos para vender e etc. Então a IES chega com essa solução para a empresa. Exato. Então nós cuidamos de tudo no processo de certificação. Qual que é o trabalho do nosso cliente hoje? O trabalho dele é comprar, nos passar o que ele comprou, nós vamos mandar a cotação para ele vai aprovar, a gente emite um certificado, simples assim. De forma bem simplória. Exato, óbvio. Muito legal. Você tem a parte dos testes, dos produtos, da coleta, enfim, que é a parte... Mas ele não precisa se preocupar com isso. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele não precisa acompanhar teste, ele vai chegar com um problema, ele vai chegar com um monte de ingredientes tudo solto. Exato. E você vai devolver um bolo lá maravilhoso. Exatamente, a gente vai devolver o certificado, tudo bonitinho, as etiquetas, vai falar com o fabricante, com o fornecedor dele lá fora, vai orientar o fornecedor dele o que tem que fazer para prover a questão das amostras e tudo. Então, assim, a gente faz tudo pro cara. Né? Então, em 2013, nós começamos com essa ideia. E, cara, foi engraçado que eu sempre tive o hábito de juntar uma grana, né? E na época que eu tive essa ideia, eu tinha, sei lá, uns 20 mil reais guardado já. Isso com 18 anos. 18 anos você fundou a IES? Não, eu fundei a IES, eu tinha 21 para 22. Extremamente novo, né? Muito novo, muito novo. E eu já tinha, com esse pouco tempo de trabalho, eu já tinha juntado uma grana, né? E tipo, cara, há 10 anos atrás você pegar isso, por exemplo, eu tinha 20 e poucos mil reais guardado. E dava, sei lá, pra comprar um terreninho, dava pra fazer outras coisas. E aí quando eu falei até pra minha mãe dessa ideia, falou, você tá maluco, você vai gastar seu dinheiro e tal, não sei o quê. Só que a minha intuição dizia que eu precisava fazer aquilo, sabe? E cara, eu tomei essa decisão e saí da empresa, né? Os meus outros sócios já estavam lá trabalhando, já tinha começado, mas estava muito na parte estratégica ainda do negócio, né? Não tinha começado a prática de ir para prospecção de clientes, essas coisas. Então, quando eu cheguei, aí foi a hora que a gente foi para questão comercial, que era totalmente nova para nós, não tínhamos nenhum cliente, não tinha nada. E, cara, 21 anos de idade e na nossa área, é engraçado, na área regulatória, quando você imagina um... Você fala isso, eu já penso em uns advogados com terno, cabelo grisalho, cheio de conhecimento. Exatamente. Essa é a minha próxima pergunta agora, né? Como que foi essa barreira de entrada, assim, você um jovem de 21 anos, comentou aí, obviamente passou por uma pressão social familiar. Exato. Então você não teve só que se vender tanto para sua mãe, então você teve que fazer um trabalho comercial tanto para sua família, dar esse voto de confiança em você, que já não era um cara, digamos assim, muito exemplo, né? Porque largou a escola, exato, vindo da parte tradicional, por que eles acreditariam em você? E ainda assim a fazer os clientes ali, né, da parte de importação, a confiar em você, né? Qual seria o motivo para confiar em você nessa idade? Como que aconteceu esse processo de a IES virar a empresa que é hoje? Acho que hoje é a maior certificadora do Brasil. Na verdade, certificadora não, né? É consultoria em certificação. Exato. Hoje nós somos a maior consultoria do Brasil, né? E, cara, essa pergunta é ótima porque, assim,
Você tem as barreiras, né, da família, o pessoal olha assim, cara, o que esse cara tá fazendo, sabe? Tipo, e você tem até a própria galera do mercado que olhava pra gente e falava, tipo, e era motivo de piada. E hoje eu entendo eles, né? Hoje eu consigo entender. Porque realmente nós, quando iniciamos lá na época, era 3 caras com menos de 20, era 20, a gente tinha 20, eu acho que o mais velho tinha 23, eu acho. Cara, extremamente jovens, não tinha a bagagem técnica que, sei lá, os nossos chefes tinham de 10, 15 anos de mercado. Então, realmente foi uma situação bem adversa e desafiadora pra gente, né? E aí foi onde aí começa-se a prospecção, né? Como que foi o primeiro cliente? Acho que para todo empreendedor é o que faz acreditar no negócio é quando ele consegue ser o primeiro cliente. Como que foi essa jornada assim? Foi difícil? Foi Cara, fácil? foi extremamente difícil. Foi muito difícil. Foi bem complicado. Porque assim, primeiro que quando a gente ia nas reuniões era extremamente frustrante, porque o cliente vai olhar e vai falar, vai vir a consultoria e tal, não sei o quê. Chega um moleque, né, de 20 anos. O cara fala, Consultoria tem um nome muito forte, né? Você pensa em cadê o consultoria. consultor? Cadê o cara de experiência de mercado? Então a gente, no início, teve muitas barreiras, cara, muitas barreiras de chegar em reunião. E a nossa conversão de vendas pessoalmente era extremamente baixa. E zero, na verdade, né? A gente não conseguia. Tanto que o nosso primeiro cliente foi via telefone, né? Mas o que aconteceu? A gente passou ali quase 4, 5 meses fazendo prospecção de cliente. Todo santo dia, cara. Assim, na época, eu chegava na empresa, cara, 7 da manhã, saía tipo 8 da noite, ligando. Acabava o horário comercial ali, eu já estruturava o que eu ia fazer no outro dia. E, cara, ligando, mandando e-mail, e vai pra lá, e tudo. E, cara, e nada vinha. E a gente só tirava o dinheiro realmente pra comer e pra condução, né? Então, assim, cara, a gente, por exemplo, ia comer num local lá na região da Lapa. Aqui A IES hoje fica onde? fica na Barra Funda. A IES fica na Barra Funda, mas não iniciou lá, né, pelo visto. Não, nós iniciamos na Lapa. A gente começou, cara, numa salinha comercial. Sei lá, eu acho que era menor do que a estrutura que a gente tá aqui, bem menor. Cara, assim... Só pra ficar mais claro, assim, quantas pessoas começou ali, quantas pessoas caberiam, no caso? Cara, eu acho que não caberia 5 pessoas no lugar. Bem pequeno. É um estudante pequeno. Mesa de porta, cara, tudo improvisado. A gente comprar as cadeiras era tudo usada, sabe? Aquelas cadeiras... Até foi na loja de um amigo meu que a gente comprou. Então, cara, era tudo tipo, sabe? Artesanal o negócio, né? Então, custo extremamente baixo pra tentar fazer o negócio acontecer. Mas era isso, cara. E a gente almoçava num lugar, sei lá, a gente gastava 3 caras, comia por R$20. A gente pegava aqueles pratos, a gente comia num local onde a galera da obra almoçava. Então, pra economizar, então a gente pegava 2 pratos, dividia pros 3 ali, né? E quando a gente batia aquela na sexta-feira, a gente, vamos se permitir tomar uma tubaína aqui, um refri, alguma coisa assim. A gente pegava e fazia. Mas foi realmente assim, cara, foram 4, 5 meses de muita luta, de muito sacrifício, assim, do início da empresa, né? Sim. Mas até hoje, né, é um ambiente extremamente desafiador. E, cara, a gente, nessa batalha para prospectar cliente, liga, não sei o quê, e o dinheiro acabando, né? O dinheiro acabando. Porque, cara, uma coisa é você começar um negócio, você tem 1 milhão pra aportar. O negócio é você começar um negócio, cara, um tem 10 mil, outro tem não sei o quê. Cara, a empresa foi consumindo ali a grana. Cara, e eu lembro até hoje, a gente já tava desistindo da parada, do negócio. E quando eu tava com 300 e poucos reais na conta, eu acho, e não tinha nem dinheiro nem pra pagar o aluguel. E os outros sócios, cara, vamos desistir disso e tal, todo mundo desanimado. E aí eu falei na época, eu falei, não, cara, amanhã eu vou fechar um cliente. Não, putz, vamos fechar isso aqui, não sei o que, cara, amanhã eu vou fechar um cliente. E aí eu passei o dia inteiro, ligando, cara, igual um louco, ligando, o pessoal também fazendo o mesmo, mandando e-mail, tentando fechar todo mundo. E aí quando deu 6 da tarde, cara, eu lembro até hoje. Final do dia. No final do dia, liguei para um cliente lá de BH, e aí ele falou, né, ô Giancarlo, tava aguardando a sua ligação pra gente fechar. Não acredito. Cara, foi isso, juro pra você. Literalmente aos 45, acho que foi nem aos 45, né? Já tava Já 5 meses. já tava na prorrogação, cara. Foi o último pênalti ali da disputa. Exato. O goleiro deu uma cãibra e você marcou o gol. Exato, foi exatamente isso. E aí, cara, me manda a proposta agora, não sei o que, tal. E, cara, assim, foi um projeto, a gente ficou, cara, assim, eu não tenho palavras pra descrever a felicidade, né? Porque ali, com aquele projeto, a gente ganhou, fazendo as contas, o custo extremamente baixíssimo, cara. Não tinha salário, não tinha nada, não tinha a menor condição de tirar nada, né? E ali a gente fez os cálculos, tá? A gente consegue manter a empresa mais 3 meses, né? Você tirando só da passagem, da comida, tudo bem contadinho. Ganhamos 3 meses ali. Cara, quando a gente fechou o primeiro cliente,
Depois, na outra semana, cara, já fechou o segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí o negócio foi. Abriu a porteira e começou a vir. E eu acredito que deu um fôlego, né? Cara. Fez acreditar no... Porque é difícil quando você vai fazendo a coisa certa, digamos assim, e você não tem resultado. Você deve ter Exato. passado em algum momento na sua cabeça questionar, será que minha família estava certo? Será que isso vai dar certo? Como foi esse processo de se manter motivado durante todo esse período? Cara, assim, tanto que, por exemplo, hoje, dentro da estrutura da empresa, acabou ficando só eu, né? Mas eu tava muito ligado a um propósito. Eu precisava ser independente financeiramente, eu precisava ter autossuficiência, né? Então, o que me levou, assim, me motivou, me deu força, foi exatamente isso, ter um propósito, sabe? Então, cara, a gente fez um plano de negócio, plano de marketing, fez tudo. Aí dentro dessa construção, você fala assim, cara, em um ano eu tô milionário. Né? No campo das ideias. É ótimo, é maravilhoso. Mas, cara, não foi assim. Entendeu? Não, literalmente não foi assim. A gente já levou logo a paulada de 4, 5 meses para conseguir o primeiro cliente. Entendeu? A gente conseguiu o primeiro cliente, já tava com R$ 300. Só eu tinha o dinheiro, porque os outros sócios gastaram, né? Investiram a grana. E aí eu fui também colocando meu dinheiro. E a gente tava todo mundo zerado. Todo mundo tava zerado. E depois desse processo que vocês estavam lá, que graças a Deus deu certo, né? Se hoje não, a IES não estaria onde está hoje, né? É muito parecido, até para pegar a história dos grandes empresários, como Steve Jobs, o cara começou na garagem ali da casa da mãe dele. Então, provavelmente era um lugar, você falou que tinha uma mesa de porta, um cavalete. Exato. Extremamente simples. Cara, era um ambiente assim, um pouco inóspito, assim, sabe? Para trabalhar, mas era o que dava, era o que tinha e vamos pra cima, entendeu? E aí, vocês ficaram mais quanto tempo depois que... Quando vocês falaram, bom, deu certo, agora a gente vai crescer. Isso. Como foi esse processo? Agora vamos para um outro lugar, que hoje vocês estão na Barra Funda. Isso. Nós ficamos mais 2 anos lá, nesse local. Aí tinha salinhas comerciais, a gente acabou tendo que alugar mais 1 ou 2 salas lá para receber produtos para fazer análise, enfim, para comportar mais coisas ali. E a gente acabou ficando 2 anos ali, né, de 2013, que foi de fato a fundação da IES, até 2015. Quando foi em 2015, ali a gente percebeu, falou, opa, a gente precisa sair daqui. A gente precisa crescer, os clientes já começavam a cobrar reuniões presenciais. A gente tinha um escritório virtual na Avenida Paulista, mas a gente não ficava lá de fato, né? Isso acabava atrapalhando um pouquinho e tudo. Questão da logística. Questão de logística. E com o tempo, eu acho que, na verdade, a idade é uma objeção quando a pessoa não tem um resultado, né? Igual quando você vai em um médico, você vê um médico novo de 26, você fala, não vou confiar nesse médico. Mas a forma que ele se porta, o resultado que ele traz, você vai trazendo essa confiança. Então, acredito que a IES teve esse processo mesmo, sendo novo, depois de 22 anos ainda assim, acredito eu que para esse mercado são pessoas extremamente novas, Certo. vocês conseguiram ganhar autoridade, credibilidade com os seus clientes. Exato, exato. É porque assim, como a gente tinha muito conhecimento técnico, então o cliente conseguia falar, poxa, realmente ele sabe do que ele está falando. Passar toda essa segurança pro... E uma coisa também que ajudou muito foi a questão das indicações. Né? A gente conseguia sempre gerou uma boa experiência para o cliente. Então assim, cara, a gente tinha muita indicação. Né? Então isso acabava ajudando também o processo de vendas, isso é muito importante. Foi muito importante para nós. Muito legal. Mas agora vamos a gente conhecer um pouco da história da IES, hoje ela é maior consultoria de certificação, mas vamos falar um pouco do Jean. Nesse processo, obviamente teve muitos desafios, muitas conquistas, mas de todos esses desafios e conquistas, primeiro, vamos começar pelo desafio, qual foi o maior desafio pessoal, e depois qual foi a maior conquista pessoal e profissional também? Cara, eu acho que assim, no longo da minha jornada, a nível de conquistas, a minha profissional, de fato, foi conseguir fazer um negócio dar certo, né? Fazer a IES dar certo. Isso, assim, profissionalmente, pra mim, foi uma coisa, assim, que me motiva muito, né? Porque a gente acabou quebrando muitos tabus, assim, do próprio mercado, né? Em pessoas extremamente jovens ali, conseguir fazer um negócio rodar e se tornar a maior consultoria do país. Então, assim, isso eu tenho, cara, é uma conquista, assim, de fato que, pra mim, ela é muito, muito gratificante. E no meu âmbito pessoal, cara, hoje são os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, Jean e a Sofia, e, cara, assim, pessoalmente foi um divisor de águas pra mim também na minha vida. Eu acho que renovou os meus votos comigo mesmo, sabe? Então, cara, eu tenho, assim, um amor enorme por eles e tudo, e, sabe, dar outra visão das coisas. Eu acho que seria esses 2 pontos, assim. Muito bom, muito bom.
é a questão aqui de toda essa trajetória da Yes, do Jean. Eu acredito que até hoje o pessoal ainda deve ter uma questão, quando tiver a primeira vez, nossa, tão novo. Sim. Mas por conta de ter começado tão novo, a Yes está com quase, se a gente pegar desde o início do Jean ali, 8 anos. de experiência. Mas não de Yes, mas vamos pensar em parte técnica de conhecimento. Desde o primeiro contato em certificação de produtos com o Jean. Primeiro contato com 18, 10 anos já, basicamente. Isso, 10 anos. 10 anos de conhecimento. Então, por mais que seja novo, aparentemente, você já deve ter vivido muitas coisas que muitas pessoas mais velhas que você ainda não viu, tanto no âmbito ali de empreendedorismo, Sim. como no âmbito de certificação, propriamente dito, né? Exato, assim, eu brinco com o pessoal, por exemplo, hoje no nosso mercado tem muitas empresas ou muitas pessoas que às vezes estão há 20 e poucos anos no mercado, que talvez não tenham um terço do conhecimento técnico que eu tenho na área regulatória. E assim como a empresa num todo. O empresário, ele tem que se adaptar muito rápido às mudanças, às regras do negócio. Então, assim, esse é um desafio muito, muito grande como empresa. Então, a IESA, ela justamente nasceu disso. Nós tivemos que nos adaptar muito rápido em várias situações. O fato de ser jovem, o fato de não ter grana para investir. Eu acho que a gente tem bastante bagagem. Então, hoje, consegue muito mais transparecer para o cliente a tranquilidade e a segurança que ele precisa. De falar, olha, fica tranquilo que nós vamos cuidar de todo o processo de certificação para você. Fica tranquilo que o seu processo de importação vai ser tranquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu construir ao longo desses anos. Hoje, quem que é o cliente da Yes? Quem é que procura a Yes se fosse pensar num cliente ideal? Quem é que chega assim, eu quero... Quem seria esse cliente? Olha, hoje, por exemplo, a gente atende muitas empresas importadores, muitas empresas na área são nossos parceiros despachantes, né? Esse pessoal, fabricantes também, né? Então, todo mundo ali que importa um produto, ou importa produtos... Ou que quer importar também, ou que né? quer importar também. Entrar nesse mercado. Exato. Ele tem um potencial ali para ser o nosso cliente, né? E a gente faz esse trabalho consultivo, né? Então, porque as regulamentações, tanto do Inmetro, Anatel, entre outros, elas são, dependendo da situação, ela é um pouco abrangente. Então, a gente entra com essa análise técnica para o cliente também. O cara fala, olha, Yes, eu vou trazer 20 produtos. Tem alguma coisa? E a gente, pelo know-how que a gente já tem, experiência, olha, isso aqui tem Metro, tem Anatel, isso aqui tem não sei o que, tal. Às vezes o cara, não sabia. E às vezes o cara ia comprar o produto, ia fechar o pedido, e na hora que chegasse o produto ia ter um baita problema. Isso eu falo, o que acontece, por exemplo, eu vi um hand spinner, agora tava em alta, eu sou um aspirante a importador, sou aspirante a empresário, tô vendo essa tendência, quero começar a importar. Importei, comecei a vender, como seria esse processo? Tá. Qual problema eu teria se eu não soubesse disso? Só isso, batendo cabeça ali. O primeiro ponto é que, por exemplo, se você compra um produto e ele precisa de uma certificação, ali, por exemplo, aí você tem várias caras, se o teu despachante e até a própria NCM do produto, que é a nomenclatura comum Mercosul, ele não apontar algum órgão anuente, muitas das vezes o cara vai importar o produto, não vai certificar porque às vezes ele nem sabe. E qual que é a situação que pode ocorrer? A primeira, o produto pode passar e ok, né? E ele vai lá e vende, pode se complicar no mercado, na fiscalização, né? Tomar uma multa, vai tomar ser uma multado multa, pelo órgão. ter que retirar o produto do mercado, sabe? Tipo um recall. Exato, sanções legais, então tem todo esse risco. Ou ele pode ter um problema ali já no desembaraço. A mercadoria chegou no país, está no Brasil, a Receita Federal identificou que aqueles produtos precisam de certificação. O cara já pode, aí ele tem uma situação. Ou a Receita pode falar, cara, você tem que certificar o produto para eu liberar a entrada. E aí o cara deixa a mercadoria lá, pagando demurrage, que é uma taxa, né, que é bem alta. E aí... Demurrage seria o quê? Como se fosse, digamos que o meu carro foi apreendido. Exatamente. Aí pagar o pátio, seria isso? Exatamente. E aí fica lá a mercadoria e o que acontece? Dependendo do processo de certificação, demora 60 dias. É um prejuízo enorme. Prejuízo enorme. Às vezes o cara até abandona a mercadoria. Acho que por isso que tem muito daqueles leilões da Receita. Por Exato. Então, basicamente, o leilão da Receita existe também por conta de pessoas que acabou importando e não sem tinha um conhecimento exatamente. técnico ali O cara não sabia que precisava da certificação e acabou importando, e quando ele se deparou ali com um processo, e dependendo da regulamentação do produto, é um processo extremamente complexo. E aí ele pode optar por devolver a mercadoria, ou às vezes ele dá perdimento. Que faz sentido. Deixa isso pra lá e vira que segue. Hoje você tem 3 clientes, basicamente. É uma pessoa que tem o dinheiro, quer investir e quer começar a importar um produto. Então, digamos que é um aspirante a importador. Isso. Você tem o importador já raiz de mercado que só quer ver outros itens. Eu acho que a IES ajuda também o importador nesse caso. Eu tô com dinheiro em caixa,
eu quero outros produtos, você me recomenda algum produto, qual que tá em alta, porque provavelmente você tem essa inteligência. Sim. Você também faz tipo de serviço meio que de consultoria para dar um direcionamento, mostrar um leque de produtos interessantes. Isso. E também você tem o terceiro produto, o terceiro tipo de cliente, que é o cara que teve um problema e você resolve o problema dele. Exato. Então, por exemplo, às vezes o cara já é importador há muitos anos, já tem experiência, às vezes ele já faz o processo de certificação dele, ele tem uma operação interna, mas muitas vezes isso não faz o menor sentido, né? É igual a gente volta, por exemplo, que eu usei da logística. Cara, você vai controlar uma operação com motorista, carro... Mais fácil contratar o Correios. Exato. Terceirizar esse negócio. Então, muitos clientes são assim, ele já tem o know-how, já conhece o processo, só que ele fala, opa, cara, faz mais sentido terceirizar. Sai mais barato, o risco é menor. Então, eu já tive muitos clientes, por exemplo, que o cara tinha operação interna de certificação e às vezes estava na mão de uma pessoa, essa pessoa sai, dá um del ali na pasta, o cara perde tudo, assim, sabe? De onde tá tal coisa, sabe? Então, o cara corre esse risco. E já terceirizando essa etapa, não. Ele tá ali amparado por uma empresa, né? Que tem responsabilidade, que tá com os dados dele ali preservado, com confidencialidade. Então, essa é o grande ganho do cara que já é de mercado, que já trabalha com produto que tem certificação. E tem um outro elemento também, que é o importador, que ele já também tem experiência, mas ele fala assim, poxa, eu quero entrar em outras frentes de negócio. E aí, quando ele vê, precisa de certificação. E a gente entra como um braço ali para cuidar da certificação. Olha, cara, você vai trazer, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, alguma coisa, caixinha de som que tem Bluetooth, que precisa de Anatel. Olha, essa linha precisa de certificação Anatel. E a gente entra para cuidar de tudo isso, dessa estratégia para a empresa. Tanto o cara que já é de mercado e conhece a certificação, faz sentido, e para o cara que ainda quer expandir o leque de produtos dele, que vai entrar num produto que tem a barreira técnica e a gente entra para resolver o problema. Muito bom, muito interessante. Então a IES ela realmente fornece um facilitador enorme para o importador focar ali realmente no que importa, que é importar o produto e vender. Exato. E essa parte burocrática fica 100% com a Na IES, nossa ela mão. resolve tudo o que precisa para resolver ali pro cara. Isso, e o que eu sempre falo para os nossos clientes, e a gente tem muito disso. A gente não entra ali no processo do cliente quando o negócio já está feito. A gente entra antes. Quando o cara vai cotar o produto dele na China, a gente já começa o nosso processo, o nosso trabalho já começa dali. Porque dali eu vou apontar para o cara e falar assim, olha, esse produto aqui, ele tem certificação pelo órgão X. E o valor estimado dessa certificação é Y. Por que essa informação é de extrema importância? Porque ele precisa usar aquilo para fazer a viabilidade do produto dele. Faz parte do cálculo de importação. Porque dependendo do tipo de produto que o cliente está trazendo, ele pode gastar, sei lá, 50 mil reais de certificação. E se ele vai trazer uma caixa, 2 caixas, 3 caixas, cara, às vezes não faz o menor sentido. Entendeu? Então, a IES, ela já entra com essa inteligência Inteligência de mercado. Exatamente, lá na ponta, lá no início do processo. Vou pegar um exemplo, digamos, um cliente novo, um importador novo, ele quer entrar em contato com a IES, e você percebe qual que é o maior receio dele de fechar com a IES ou tentar sozinho, qual que é o maior medo. Provavelmente já deve ter muitas perguntas que acontecem ali numa reunião de negócios. Falar, mas como que você vai me garantir? Tem garantia? Como que funciona esse processo? Qual o maior medo ali do importador para falar, é muito melhor fazer com a IES? É muito melhor fazer sozinho? Essa pergunta é muito boa. O medo do cara, por exemplo, da empresa, por exemplo, ter algum problema, dar alguma reprovação, sabe? O processo não dá certo, não liberar a mercadoria. Então, existem essas barreiras. Só que o que acaba acontecendo? Como a gente tem muitos anos de mercado, muitos anos de experiência, a gente tem uma base muito grande de know-how com uma série de produtos, entra sempre na raiz estratégica. Então, por exemplo, dependendo da situação, numa foto, dependendo da situação, claro, a gente já consegue falar, ó, esse produto não vai passar por isso, isso e isso. Esse produto é proibido no país. Entendeu? Então, esse é o maior medo do cliente. Mas a gente já entra ali com a parte estratégica, já neutralizando, cara, 95% dos problemas do que o importador ele poderia enfrentar. Eu vou traduzir, então. Basicamente, você antecipa um problema. A IES faz esse trabalho. Entendi, já sabe onde vai dar o problema. Já vai dar o problema. E já vem com a tratativa antes mesmo do problema acontecer. Ou se acontecer, já sabe qual caminho vai acabar seguindo. Correto. O IES é o maior, mas qual é o tamanho da IES? Quantos funcionários? Como que funciona a estrutura interna da IES? Tá, nós temos aproximadamente 45 pessoas. 45 funcionários? 45. É uma empresa gigantesca, então. Uma empresa médio porte, né, digamos assim. E hoje, qual a perspectiva? Cara, a nossa perspectiva, você fala de crescimento? Sim, daqui a uns 5 anos, onde a IES pretende estar? Onde é o seu alvo? Tá, é uma pergunta boa porque isso faz parte até do nosso planejamento estratégico que a gente está fazendo. Coisas que a gente não estava desenvolvendo no passado que agora está se tornando parte do nosso processo. Então, a nossa projeção no próximo ano é possivelmente crescer aí em torno de 30%, né? E o número de pessoas proporcional a isso. Só que a gente está entrando com a frente muito forte de tecnologia também, de automatização de processos. Então, a nível de crescimento, mais ou menos aí tentar crescer 30% do nosso resultado financeiro, né?
e também crescer o número de pessoas mais ou menos em 30%. É mais ou menos isso. E na questão, eu imagino que por ser produtos, existe uma gama enorme. Isso. Hoje a IES tem algum carro-chefe? Se tem, pretende não ter mais, ou até mesmo angariar um novo carro-chefe? Qual é a especialização da IES que o cliente fala assim, esse tipo de produto eu posso ficar tranquilo? Ou alguns, na verdade, alguns Sim. carro-chefes. Existe isso hoje no mercado? Existe. Na verdade, o que a gente optou? Existem várias regulamentações do Inmetro de vários produtos. E a gente se especializou ali em alguns produtos, né? Em torno, sei lá, de 10. Então a gente trabalha muito com brinquedo, eletrodoméstico, toda a parte de Anatel também, desses produtos de telecomunicações, assim, dando uma explicação mais prática. Todo tipo de produto ali que ele tem algum tipo de tecnologia sem fio, Bluetooth, Wi-Fi, essas coisas, ele acaba tendo que passar pelo crivo da Anatel, tá? Então a gente tá muito forte e se especializou nesses produtos. E a gente pretende, sim, expandir o nosso leque de atuação, inclusive na parte do Inmetro, né? Entrando em componentes de bike também, que é um mercado muito bom, um mercado bem legal, que a gente gosta, né? E, cara, entre outros, assim, panelas também. Inclusive a parte de bicicleta, né? Era uma outra pergunta que eu ia fazer mais pessoal agora, até pra audiência conhecer mais o Giancarlo, o Gian, no caso. Qual seria o hobby do Gian hoje? O propósito é ter os filhos, muito bom, parabéns, inclusive. Obrigado. E qual seriam os hobbies do Gian hoje? Cara, o meu hobby, né, é o ciclismo, que foi o esporte, assim, que eu conheci quando eu tinha 14 anos, quando eu fui morar em João Pessoa, né, no Nordeste. Eu comecei ali com andar de bike, conheci, hoje, grande parte também dos meus amigos eu construí através do ciclismo, né, quase, cara, assim, treinava bastante, quase cheguei a me profissionalizar no esporte, mas a gente tive alguns percalços ali no meio do caminho, meu pai não quis deixar eu vir morar no interior de São Paulo, eu acabei não ingressando nessa área, mas assim, é um hobby, hoje eu tenho como hobby, né, pratico como amador, e cara, é uma coisa muito bacana, assim, gosto muito de ciclismo. Hoje você pratica o ciclismo? Sim, pratico, treino, participo de algumas competições. Você compete também, né? Também. Faço parte de uma assessoria aqui em São Paulo também, treino com a galera. Então, assim, é uma coisa que me revigora. Eu acho que é uma válvula de escape, acredito eu, né? Sim. É aqueles ciclistas que, como faz, downhill, mountain bike, ou aqueles caras que andam 25 horas sem parar de bicicleta? Exatamente. Uma maratona. Eu pratico hoje, eu vim do mountain bike, que é as trilhas, né? Mas numa pegada de você fazer com forma de resistência, não é descida, né? Que é o downhill. E aí, aqui em São Paulo, eu faço o ciclismo de estrada, que, é pegar, sair de São Paulo, vai até Jundiaí, volta. Então, esses são os desafios. Aquelas bicicletas fininhas, né? Isso, do pneu fininho. Chama, pneu Isso. fininho. Então, pra IES entrar nessa parte de bicicleta, você já conhece mais do que ninguém esses produtos. Sim, então, sim. se é um importador interessado nisso... Cara, é com a gente, sabe? A gente já atua, né, nessa área, mas a gente quer trabalhar muito mais forte, sabe? Nessa frente de negócio. E o Gia, ele gosta de ler? Tem algum livro? Ou o que o Gia ele gosta de assistir de conteúdo? Essa parte mais intelectual. Tá, cara, eu leio bastante as portarias e as resoluções do Inmetro e da Anatel, né? Eu acho que todo o meu estoque de leitura eu acabo investindo nisso. Cara, eu gosto muito de consumir conteúdos através de vídeo e audiobook. É, assim, uma forma que eu encontrei, assim, que eu identifico de estudar, de aprender bastante. E aí tem a parte, por exemplo, conteúdo que eu gosto muito de assistir é a questão de desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, técnicas de venda. Então, eu estudo bastante essa parte. E a parte de conteúdos, aí a minha leitura mesmo, realmente, é a parte das portarias e das resoluções do Inmetro e da Anatel, que eu acabo dedicando parte do meu skill, da minha questão de leitura nessa parte. Acredito eu que é algo que está sempre atualizando, né? A gente vê toda hora ali o governo, acho que é muito envolvido com o governo, essa questão política. Deve ser muito parecido com lei. Então, Exato. Acho que é mais um motivo para a empresa que importa procurar um serviço especializado, assim como é as certificações, porque é algo que não está no dia a dia dele, então muitas vezes ele pode mudar, ele não perceber que mudou, Exato. importar algo. Estou imaginando que talvez aconteça isso, não sei, um cenário. Você pode confirmar ou não. Digamos que eu estou importando esse copo aqui, tá tudo mil maravilhas, já estou importando há 3 anos seguidos, de repente mudou uma lei. Exato. Eu não estou acompanhando, porque se já é certificado, aí eu chego com um container aqui de 5 milhões de reais de copos e travo o container e eu Por não saber de uma atualização. Exatamente. Acontece esse cenário? Acontece. Isso é muito comum, tá? Então, por exemplo, o Inmetro, assim, e a Anatel também, né, que são os dois escopos que a gente atua com maior força, eles a todo momento estão mudando, aprimorando as resoluções, então eles estão fazendo um trabalho muito forte nesses últimos meses, assim, bem legal esse trabalho tanto do Inmetro quanto da Anatel, de atualizar e modernizar as regulamentações. Só que qual que é o negócio ali? O importador, ele não tem tempo para ficar lendo resolução e tudo mais, só que faz parte do nosso trabalho. E aí é outra frente que a gente entra também. Então, além do cara, do cliente, do importador, ele não precisar ter que se esquentar em ler essas portarias de resoluções, a gente vai estar sempre atualizando ele. Então, a gente vai estar sempre olhando a questão estratégica.
opa, vai atualizar aqui, o prazo é tanto, avisar o cliente e delinear toda a estratégia para que ele não tenha nenhuma dor de cabeça e nenhum prejuízo. Muito bom. E hoje, para esse importador, esse potencial importador, esse importador que já tem uma operação e falou, pô, realmente acontece comigo, fez sentido, onde ele encontra, qual o canal de contato para entrar em contato com a IES, fazer uma cotação, conhecer melhor o serviço dela, como que funciona hoje o processo de entrar em contato com a IES Certificações? Legal. Bom, nós temos o nosso site, né, www.iescert, isso, YES, IES de sim mesmo. Isso, cert.com.br. Nós temos o Instagram também, que é IES Certificações, Facebook também. Temos o nosso escritório também, que o cliente pode agendar uma visita para conhecer também nossa estrutura, que fica lá na Barra Funda. E basicamente é isso, né? E aí nós temos todo o nosso time comercial de atendimento para atender o pessoal, tirar as dúvidas também, fazer uma triagem e delinear uma estratégia. Qualquer um desses meios de comunicação, se entrar em contato, o time da IES vai retornar o contato. Tranquilo, né? Então, às vezes o cliente está precisando de uma celeridade, a gente trabalha bastante também pelo WhatsApp, né, na parte de atendimento, que é hoje o que a galera acaba utilizando bastante, né? Então, pode ficar tranquilo, entrou no site, entrou nas redes sociais ali, IES Certificações, colocou no Google IES Certificações, você já vai nos encontrar. Muito bom mesmo. Acredito que você é uma pessoa muito corrida, com quase 50 funcionários. Então, vamos encerrar esse bate-papo por aqui. Queria perguntar se tem algum agradecimento, se quer deixar algum recado para alguma pessoa, alguma consideração final para a gente poder encerrar esse primeiro episódio do IES Cast, podcast da certificações e importações. Eu quero fechar aqui, agradecer toda a equipe que trabalha comigo lá, que sem eles não seria possível a gente chegar onde nós estamos, né? Agradecer minha família também, mandar um beijão para os meus filhos e agradecer você também aí por participar desse projeto, né? Começar a estar comandando essa parte. E eu acho que é isso, cara. E dizer aí pro pessoal que quem precisar de certificação de produto, tiver alguma dúvida relacionada a algum tipo de produto, alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo site, fala com a nossa equipe comercial e você vai ser super bem atendido, vai entender de maneira clara e prática se seu produto precisa ou não da certificação. Que é uma coisa que a gente conseguiu desconstruir no mercado também, é essa parte da comunicação. Então, a nossa forma de abordar o processo, mesmo que tenha um cunho totalmente técnico, a gente consegue traduzir para a linguagem que se enquadra melhor ali para o cliente, que é resolver, olha, o seu processo é isso, isso e isso, eu vou resolver dessa forma e é tanto. Que isso. É o que realmente importa, né? Exatamente. Novamente, muito obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo. Acredito que deve ter muitos clientes te esperando agora. Bastante. O celular não para aqui dele, graças a Deus. Então, bom, e né? com um projeto para crescer muito sucesso para as certificações. Obrigado, El. Todos os contatos da IES Certificações vão estar no link da descrição. Então, o site, o Instagram, Facebook, todos os outros contatos. Quem precisar entrar em contato, tiver alguma dúvida se a IES consegue atender ou não, entre em contato com eles que eu tenho certeza que vão ser muito bem atendidos. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o joinha. Se não gostou, deixa o feedback nos comentários, porque assim a gente consegue melhorar para trazer conteúdos mais relevantes para você. Se tiver alguma recomendação de conteúdo, deixa nos comentários também, participe. E quem sabe, se você não for importador, a gente pode trazer também para entrevistar e conhecer melhor sobre o seu produto, sobre os seus serviços. Agradeço todo mundo e até a próxima.